Então, seguindo a minha explicação aqui, 9,11 miligrama por litro a mais do que 532, isso só é 1,7% da média, entenderam? 1,7% da média. Então, na real, a pessoa que fez esse tipo de análise medindo cobre em efluente industrial e teve esse desvio padrão, essa pessoa aqui ela foi muito mais precisa do que o laboratorista que mediu cobre em cachaça e teve esse tipo de resultado aqui, ó. Vejam que os resultados do laboratorista que mediu cobre em efluente, eles oscilam em porcentagem 1,7% da média, enquanto que os resultados do cara que mediu cobre em amostras de cachaça, eles oscilaram 10% em relação à média. Inclusive, pessoal, esse tipo de variação aqui, RSD, ele é muito solicitado nas revistas científicas, porque aqui existe uma coisa, como é que eu vou dizer? Não é lei, não é regra, mas é meio que uma sensibilidade da comunidade científica, que é assim, ó, medidas na ordem de grandeza de miligrama por litro, ou seja, concentrações bem baixas, a gente admite tranquilamente desvios padrões na ordem de 5%, sabe? Tranquilamente até 5% é bem aceitável, medidas na ordem de miligrama por litro. Esporadicamente, um 6 ou 7 perdido ali até passa, né? Mas se tu faz muitas análises e sempre os teus desvios padrões relativos estão até superior a 10, certamente superior a 10% de desvio padrão relativo, provavelmente teus resultados vão ser um pouco questionados. É claro que depende muito também da metodologia, da técnica usada para fazer análise e também da metodologia usada. Metodologias analíticas muito trabalhosas, com muitas etapas experimentais, isso a comunidade científica entende que o coitado do químico teve que fazer muita coisa, manipular muito aquela amostra. Então ali até se admite um desvio padrão relativo de 10%, numa medida numa ordem de miligrama por litro, entenderam? Então tudo isso é considerado também, né? É por isso que eu digo que isso aqui não é uma lei, isso não está nem escrito nos livros. É uma opinião de um profissional igual a ti. E aí então, e é muito usado, então é por isso que é muito útil usar o RSD. Até para ver o nível de oscilação dos resultados que tu obteve nas tuas medidas, né? E para ver se é aceitável isso ou não. Por exemplo, concentrações na ordem de micrograma, pessoal, miligrama por litro é ppm, tá? Se o teu soluto é sólido e o solvente é líquido. Miligrama por litro é ppm. Então, medidas em grandeza de ppm é isso, assim, ó, até, vamos falar assim, ó, até 10% de RSD a comunidade científica aceita, né? Mais ou menos por aí. O ideal era tu estar na faixa dos 5% ali. Então tu tá bem assim, né? Menos que 5, então tu tá muito bem, tá? Bom, se tu estiver trabalhando com um grau de concentração mais baixo, 1000 vezes mais baixo que isso, seria micrograma por litro, ou seja, a gente está falando de uma faixa de ppb, parte por bilhão, a comunidade científica aceita tranquilamente oscilações na ordem de 30%. Parece até loucura falar, né? Mas não é. 30% de RSD em medidas de ppb é tranquilamente aceitável pela comunidade científica. Aí vocês podem pensar, nossa, mas varia 30% em relação à média. É, varia 30%. Só que a medida é um número tão pequeno que é aceitável, porque 30% do número bem pequeno é uma variação pequena, entenderam? E se a comunidade científica trabalha com ordens de grandeza, PPT seria aqui nanograma por litro, né? PPT seria a comunidade científica aceita tranquilamente desvios padrões relativos na ordem de 100%. Aí sim, aqui parece mais loucura, né? Pô, como pode aceitar 100% de desvio padrão relativo? Ou seja, eu achei... Aí tu pode pensar, nossa, é absurdo 100%. Só que é aceitável 100% de desvio padrão numa medida de PPT. Imagina, PPT, parte por trilhão. Ou seja, tu está dizendo para alguém que tu achou metal pesado num alimento e tu achou 10 PPT desse metal pesado. Só que é aceitável 100% de desvio padrão em cima disso. Aí tu até poderia pensar, nossa, que loucura 100%. Pois é, só que 100% de 10 dá quanto? Dá 20. Ou seja, tu está dizendo para alguém que esse alimento tem
10% tem 10 ppt de metal pesado no alimento, só que na tua análise ele pode ter até 20. Cara, 10% de ppT e 20 ppT é muito perto um valor um do outro. Embora um esteja 100% de diferença do outro, são números muito perto, porque são números muito pequenos, certo? A gente está falando de nanograma por litro. Então é isso. Quanto maior for a unidade de concentração aqui, menos a gente deve ter como resultado os nossos desvios padrões relativos. Vamos lá. Imagina que eu estivesse fazendo aquelas titulações lá no laboratório, né? Aquelas titulações onde o ponto de virada é bem fácil de enxergar, como por exemplo usando fenolftaleína. Aquela titulação bem simples. Medir concentração de ácido acético no vinagre titulando com NaOH, sabe? Talvez até já tenham feito isso. É uma titulação muito simples, tu vai colocar o NaOH na bureta, a amostra é o vinagre, no bottom Erlenmeyer, o indicador ácido base que tu vai usar vai ser a fenolftaleína, né? A fenolftaleína vai estar incolor, em meio ácido, e quando começar a sobrar o titulante, que é o NaOH, a fenolftaleína vai trocar de cor para aquela cor rosa, né? E isso é muito fácil enxergar, um líquido incolor virar para a cor rosa, né? É muito fácil de enxergar. Então, digamos que o teu erro experimental numa titulação dessas é muito pouco mesmo. Então, por exemplo, eu lá nas aulas experimentais, quando peço para os alunos fazerem 3 titulações, de determinar ácido acético em vinagre, e peço para eles pegarem os 3 resultados das titulações, e eu lá depois, corrigindo os relatórios, eu faço o cálculo do RSD, né? Quando eu vejo que um aluno tem, por exemplo, desvio padrão relativo maior do que 1% em uma titulação de ácido acético com NaOH usando o indicador fenolftaleína, cara, esse aluno aí já é relapso. Imagina que um aluno tenha desvio padrão relativo de 5%. Ei, ele é bota relapso. O aluno que tem desvio padrão relativo de 10% numa titulação dessa, aí não é nem bota, é ultra mega relapso. Entenderam? Isso mostra o quão relapso ele foi durante a aula experimental dele. Isso tu enxerga pelo desvio padrão relativo. Entenderam? Outra coisa que é importante, o desvio padrão relativo. O desvio padrão relativo te permite, abram bem os ouvidos aí, o desvio padrão relativo ele te permite tu comparar coisas que têm tamanhos, grandezas completamente diferentes, entenderam? Vejam que aqui eu tô comparando um analista que mediu cobre em cachaça, que tem concentração na ordem de menos de 5 mg por litro, com um analista que mediu cobre em efluente, que tem concentração na ordem de 500 mg por litro. E eu consigo ver qual dos analistas trabalhou melhor. Então, eu estou conseguindo fazer comparações só olhando o RSD, porque se eu tivesse feito essa comparação olhando o desvio padrão deles, aí eu ia dizer que o analista melhor é o cara da cachaça. E aí eu teria feito a interpretação errada. Quem fez a interpretação certa deveria ter olhado o RSD, e aí ele viu que, na verdade, o melhor analista, o que é mais preciso na parte experimental dele, é esse daqui, o que mediu o cobre em efluente de cachaça, em efluente industrial, tá? Bom, o que mais que eu quero dizer? Eu sempre tenho um exemplo, que eu inventei, né? Vou deixar registrado aqui, que é o seguinte, ó. Imagina que tu queira pesar, é meio maluco o meu exemplo, né? Mas tu vai pesar uma formiga numa balança. Se tu pesar uma formiga numa balança, a variação de peso, tu pesa a formiga uma vez, vai dar um peso, pesa a formiga de novo, vai dar outro peso. Cara, a variação da formiga numa balança vai ser números muito pequenos de variação, até porque o peso de uma formiga é um peso muito pequeno, né? Agora imagina que tu pega uma balança e pesa um elefante, outro bicho, o elefante. Então se pesando formiga, tua balança não chega em nenhum grama, se tu colocar um elefante na balança, tua balança vai para cima de toneladas, né? Mais do que toneladas. E aí então, se tu pesar o elefante uma vez, pode ser que o elefante vai dar tantas toneladas e, sei lá, não sei o que, 15 quilos. Daqui a pouco tu pesa o elefante de novo e o elefante já variou 2 quilos na balança, entenderam? Ou variou 1 quilo na pesagem. Porque aquela balança variou 1 quilo. Aí depois tu tira o elefante da balança, bota o elefante de novo e variou 1 quilo para mais. Entendeu? Tu vai ter uma variaçãozinha em quilogramas, talvez, na pesagem do elefante.
Agora, quando tu pesou a formiga na balança, a tua variação foi tudo menos de grama. Então variou números, vários números depois da vírgula. Uma pequena variação, mas variou, né? Não tantos vários assim, né? Vai variar, sei lá, na terceira casa depois da vírgula, ali já vai variar o peso de uma formiguinha, tá? Então, se vocês olharem só os desvios padrões do peso da formiga para o peso do elefante, pode ter certeza que o desvio padrão do peso da formiga já vai ser um número 0,00 alguma coisa. E o desvio padrão do elefante já vai dar, se esse número aqui estava em grama, aqui 1000 grama, 1 quilograma é 1000 gramas, né? Então o teu desvio padrão aqui já vai dar 1000 e tanto gramas, entenderam? Porque quando tu pesou o elefante 1, 2, 3 vezes, a balança oscilava em 1 quilo para mais, 1 quilo para menos, por exemplo. Então perceba que no momento que tu tem desvio padrão de 0,00 alguma coisa, pesando o elefante, tu já tem desvio padrão de 1000. Imagina tu comparar o número 0,00 alguma coisa com o número 1000. Cara, o número 1000 é gritante, que é maior que o número 0,00 alguma coisa. Só que aí é que tá. Tu não pode interpretar pelo desvio padrão. Tu tem que converter isso em porcentagem, porque o peso da formiga é 0,0 alguma coisa grama. E o peso do elefante é 1 milhão de grama, né? Entendeu? Porque 1 tonelada é 1000 quilos. Então, o peso do elefante em gramas seria 1 milhão e tantas gramas, entenderam? Então, se tu pegar aquele 1000 gramas e converter isso em porcentagem, muito provavelmente tu vai ver que as pesagens do elefante tiveram um desvio padrão bem menor do que as pesagens da formiga. Até porque o erro experimental de uma balança pesando elefante é meio que óbvio que vai ser bem menor do que o erro de uma balança pesando formiga. Porque quanto mais baixos os números em que tu trabalha, isso vai aumentando os teus erros experimentais. Entenderam? Eu acho esse exemplo meio maluco, mas é bom porque fica bem... As coisas malucas marcam bem no cérebro da gente, né? Até a gente nem esquece. Esse aqui garanto que amanhã muitos já esqueceram. E esse exemplo fica bem marcado, assim, ó. Pesar formiga e pesar elefante. E depois ver os desvios padrões das pesagens. E ver quais as pesagens foram mais precisas. Precisa quer dizer isso. Tuas medidas ficam muito próximo da média. E não preciso quer dizer que tu tem medidas, às vezes, bem distantes do valor médio. Certo? Então é isso, pessoal, vamos deixar essa planilhazinha aqui, ó, para evidenciar isso, né? É claro que eu não quis inventar um exercício maluco esse de formiga com elefante aí, se quiser inventem aí, né? Mas vamos deixar esse exemplo bem prático aqui, ó, a pessoa mediu o cobre em cachaça, em que dá resultados na ordem de menos de 5 mg por litro, né? Se ela está dentro da legislação, e uma pessoa medindo cobre em efluente industrial, que é um efluente que vai ter bastante cobre, no caso dessa indústria aí tem bastante cobre. Então tá aqui, ó. Deu bastante, né? Um número bem grande, né? 532 é muito maior do que 3, né? Então, viram que se eu interpretasse olhando o desvio padrão, eu ia ter interpretações erradas. Não é por isso que as revistas gostam muito mais de que a gente use o RSD nas nossas tabelas do que o desvio padrão. É bem isso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Não vou escrever, mas vou dar o exemplo assim. Ó. Imagina que tivessem várias amostras de cachaça e assim, ou sei lá, vamos pensar na cachaça não, porque todas as cachaças mais ou menos vão dar parecida, né? Não vai dar tão discrepante. Mas imagina que fosse efluente industrial. Eu tenho vários tipos de indústria. Então eu posso ter uma tabela aqui com desde a indústria que dá 500 mg por litro, como indústria que dá 1 mg por litro de cobre, entendeu? Então eu posso querer comparar em diferentes indústrias, ou seja, comparar efluente de cobre em diferentes tipos de indústrias, e pode ser que a quantidade de cobre sejam bem distintas. Então não é útil para mim informar na tabela o desvio padrão, porque não me dá uma informação tão boa. Então o mais útil é usar o RSD, entenderam? Então acho que agora que eu fui também mais claro, né? Na grande utilidade que tem o RSD, em detrimento do desvio padrão só, tá? Mas é claro que os dois são importantes, né? Tanto é que o RSD ele é feito em cima do desvio padrão, né? Ele é um passo adiante, né? Na informação, certo? Então fecha o vídeo aqui, pessoal. Então encerrado mais esse assunto.